Olá, povo de Deus! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo, cuja proposta é ter estudos de até 20 minutos e depois você pode aprofundar-se com outros e ótimos estudos mais demorados e existentes no YouTube. Nesse primeiro ciclo de estudos, os temas são apenas para você entender o mínimo das doutrinas do cristianismo. Hoje, vamos ao nosso 17º de 24 temas, com estudos sobre a intimidade com Deus. Se você gosta dos nossos estudos, fique à vontade para deixar o seu like e se inscrever e compartilhar o canal com quem você desejar. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. A palavra de Deus nos ensina, na versão revista e atualizada, em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A versão King James em português também tem essa mesma tradução. Já na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, o mesmo texto foi traduzido como: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Na versão revista e corrigida está escrito: o segredo do Senhor é para os que o temem e Ele lhes fará saber o seu conserto. E por fim, uma versão pouco conhecida, Palavra Viva, que nos diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Para começar, nós não vamos ficar discutindo sobre as diferentes versões, até porque todas têm o mesmo sentido literário quanto ao seu significado. E se fizéssemos um mix entre essas versões? Poderia ficar assim: a intimidade do Senhor é para os amigos que o respeitam e o obedecem, aos quais revela as condições da aliança que fez com eles. Ficou até bom, não é? Mas o que é intimidade? A definição de intimidade não é simples e até pode ser tratada como complexa, uma vez que seu significado varia de relacionamento para relacionamento e dentro de um mesmo relacionamento ao longo de um tempo. Mas, grosso modo, a intimidade está relacionada a uma relação muito próxima, cotidiana, uma amizade íntima e verdadeira, e na qual não se tem nenhum segredo de um para com o outro e que a confiança é mútua e total. Nos seres humanos, a maior intimidade tem significado sexual, quando os dois, homem e mulher, se tornam uma única carne, seja no relacionamento em si ou na consequência dele. Marido e mulher ficam nus um na presença do outro por causa da intimidade, e isso é totalmente normal e natural, e ninguém fica com vergonha um do outro. Mas quando essa intimidade é exercida fora do relacionamento conjugal definido por Deus, as consequências é que essa intimidade não se completa nos demais aspectos da vida. Foram apenas momentos de inclinação à carne para satisfazer desejos carnais sem que existisse amor, respeito e consideração um com o outro. Só o aproveitamento da fraqueza do próximo ou da próxima. E isso não é aprovado por Deus. Mas em se tratando de intimidade não sexual entre duas pessoas, podemos entender que se manifesta no respeito, na total confiança de um com o outro, em não ter segredos e em ser totalmente sincero e verdadeiro, ainda que isso implique em não concordar 100% com os pensamentos e atitudes do outro. Como já vimos quando estudamos o tema Deus, aprendemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, ou seja, é um Deus que ama relacionar-se com as suas criaturas, as quais deseja que se tornem seus filhos. Assim, Deus quer se relacionar com você, mas também não obriga ninguém a querer se relacionar com Ele. Então, temos um canal de comunicação da parte de Deus sempre aberto, enquanto cabe ao homem abrir o seu canal de comunicação com Deus
para que esses canais se encontrem e se fundam. Só que para o homem abrir o seu canal de comunicação com Deus, uma coisa é necessária: o temor a Deus. E temor não é ter medo quanto à pessoa de Deus. Já tratamos especificamente sobre o temor do Senhor no 8º tema que já estudamos. Na Bíblia, quando se fala do temor do Senhor, não está se falando de medo, mas de respeito, obediência e o não ter nada a esconder. O mesmo tipo de respeito e obediência que temos em relação aos nossos pais terrenos. Isso é tão óbvio porque ninguém consegue ter uma amizade íntima com alguém da qual se tem medo. Mas o respeito mútuo é algo sempre presente em uma amizade verdadeira. E se você também tem coisas a esconder da pessoa que é íntima, essa intimidade não se realizará completamente. Então, para que o homem se aproxime de Deus, é preciso que creia nele e o respeite. E o respeito em relação a Deus implica em aceitar que os seus princípios e valores eternos estão certos. E disso decorre a obediência à sua palavra, já que o Deus é Ele. É Ele quem dita as regras do relacionamento amável entre o Criador e um grão de areia como eu e você, ainda que criados à imagem e semelhança dele, pois somos nada diante dele. E já que você não tem como esconder nada dele, é preciso ter isso em mente, para que você não se torne um hipócrita, achando que pode esconder dele alguma coisa, e com isso, atrapalhar a intimidade com ele, pois o seu coração não será totalmente sincero diante dele. Aberto o canal de comunicação, Deus vem ao nosso encontro para nos relacionarmos com ele. E isso é bênção pura. E esse relacionamento traz uma enorme bênção para as nossas vidas, pois o que Deus quer desse relacionamento é se mostrar cada dia mais próximo, mais real, mais presente em nossas vidas, porque quer revelar a nós a totalidade do significado da aliança que propôs a cada ser humano, mas que é rejeitado pela maioria das pessoas nesse mundo. Deus quer revelar a cada um de nós os detalhes da aliança que Ele fez conosco por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Deus já havia feito outras alianças com seu povo ao longo da história. Ele fez uma aliança com Noé, de nunca mais destruir a terra com água, fez uma aliança com Abraão, que consistia em criar um povo exclusivamente seu, fez uma aliança com Moisés quando fixou os mandamentos para que o povo se mantivesse separado dos outros povos que tinham costumes pagãos repugnantes. Mas todas essas alianças foram aglutinadas na nova aliança que nos alcançou. Aliança essa feita por meio do sangue de Jesus, que substituiu a oferenda de sacrifícios, seja por sangue, seja por obras, por uma aliança somente pela fé em Cristo Jesus, sem nenhum merecimento humano, pois não temos nenhum. Não temos nada, absolutamente nada a oferecer a Deus que possa igualar o preço pago na cruz. Então, nos cabe conhecer, sendo instruídos pelo próprio Deus, os segredos e os mistérios dessa aliança. E o mistério da aliança não está na aliança em si, mas nas consequências para uma vida eterna que começa com um estágio aqui na Terra. E são essas consequências para a vida que você vai aprender de Deus quando estiver em intimidade com Ele. Mas para recebermos isso, é preciso fazer o que a intimidade exige: relacionar-se com Deus em uma amizade íntima com Ele. Em todas as passagens bíblicas que lemos, independentemente da versão da tradução, a consequência da intimidade é conhecer o significado real da vida de Cristo vivendo em cada um de nós, em mim e em você. Conhecer a Deus, crer e saber que Ele existe e que é o Deus que criou todas as coisas, que tem o controle de tudo nesse mundo nas mãos, saber que Ele mandou Jesus para ser o nosso Salvador, não é ser amigo íntimo, é apenas ter um conhecimento intelectual e rasteiro de Deus. Isso é até bom, melhor que não ter nada disso, mas não é o bastante. E ter a Deus como um ser conhecido ou apenas ter um conhecimento de Deus é bem diferente de tê-lo como um amigo.
O próprio Jesus disse aos seus discípulos em João 15, 14 e 15, que também se aplica a nós. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não vos chamo mais de servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Palavras de Jesus. Eu acabei de dizer que conhecer a Deus é bom. É melhor que não ter esse conhecimento. Mas por outro lado, se você não for um cristão, isso traz um problema muito sério. Você se torna indesculpável diante de Deus. Ou seja, você faz uma opção de não seguir e isso tem consequências eternas. O relacionamento de intimidade é para aprendermos mais da aliança proposta pelo Pai e vivermos irradiando essa vida onde Cristo vive em cada um de nós. Em Salmo 51:6 lemos: Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Vemos aqui que Deus tem prazer que a verdade esteja no íntimo de cada um que o busca com sinceridade no coração. E a consequência disso é que podemos ter acesso a toda a sabedoria de Deus. Em outra versão, lemos: Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Nessa versão, podemos entender que o que Deus deseja é que a verdade esteja no nosso coração e, por consequência, Ele nos ensina a sua sabedoria. E qual a verdade que Deus deseja que esteja em nosso coração? É a de que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar de nós mesmos e da nossa vida carnal de pecado, e que só por meio de Jesus é que podemos nos reconciliar com Ele. Essa é a maior sabedoria que o homem pode obter, porque tem consequências para além dessa vida. E não se esqueça jamais que Cristo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Qualquer relacionamento exige 3 coisas daqueles que se dispõem a se relacionar: tempo, confiança e vontade. Se faltar qualquer um desses, nenhum relacionamento tem condições de perdurar. E se isso vale para os relacionamentos humanos, ainda mais o relacionamento de Deus com o homem. Mas temos algumas diferenças. Deus tem todos esses requisitos, mas é o homem que falha em cada um deles. Mas você pode se perguntar: Deus tem confiança no homem? Veja bem, Ele sabe que somos pecadores, ingratos e desobedientes. Por isso, a confiança dele em nós se manifesta pela sua misericórdia, que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, o que faz com que a confiança dele em nós está plena quando começamos cada um de todos os nossos dias. O problema, como sempre, está em nós. Temos tempo para Deus ou vivemos nossas vidas completamente tomadas por inúmeras atividades? Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para estar com Deus. Ir à igreja não é ter tempo para Deus, pois lá o relacionamento com Deus é grupal e não individual, como a intimidade exige. Temos plena confiança em Deus? Ou qualquer problema que nos aflige desmorona nossa fé e passamos a duvidar do amor de Deus? Confiamos quando tudo está bem, de vento em popa, mas quando as circunstâncias mudam, quando o tempo se transforma numa tempestade apavorante e você está num barquinho com ondas de 9 metros, a confiança desaparece? Esquecemos que mesmo nesses momentos, Cristo está com a gente no mesmo barco? E a nossa vontade? Entendendo aqui vontade como dedicação ou determinação para estar junto, também está sujeita ao tempo e às circunstâncias? Temos desviado a nossa vontade para outras coisas, pois como nos falta tempo, preferimos priorizar outras coisas? Nos dedicamos a estudar coisas do mundo cada vez mais, em fazer mestrados, doutorados, em trabalhar o mais possível e por mais tempo para aumentar a renda. Se nos sobra algum tempo, usamos para o lazer com a família. Afinal, é preciso descansar a mente. E a nossa vontade em relação ao tempo com Deus? Queremos conhecer os segredos da aliança, mas não temos disposição em buscar o conhecimento.
Temos a faca e o queijo na mão, mas preferimos não o cortar. A consequência disso é uma vida de crente comum, vivendo dia a dia, sem conhecer os mistérios da aliança. Alguns desses segredos, Deus até nos revela e nos permite vivenciar. Podemos manifestar o fruto do Espírito, mas eles não serão completamente perfeitos enquanto não tivermos uma vida de intimidade completa com Deus. Procure no canal o estudo em 3 vídeos sobre o fruto do Espírito. Todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas não investimos tempo nesse relacionamento. Queremos apenas um Deus delivery, que está à nossa disposição quando as coisas estão feias para o nosso lado. Então, nos lembramos que tem um Deus que pode resolver e o buscamos. Mas quando a tempestade passa, não temos mais tempo para buscar a Deus. E isso não é intimidade. Você já sabe, mas não custa repetir. Para que uma pessoa possa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, é preciso de tempo, confiança e vontade. E precisa começar com o tempo, sem dúvida. Separe um momento, um tempo em que você vai se desligar de outras coisas para se dedicar ao conhecimento da intimidade de Deus. E nesse tempo, você vai ler a Bíblia, meditar na palavra e orar, pedindo a Deus que Ele revele o que Ele tem para te ensinar em cada texto lido. E Deus vai falar ao seu coração. Sua fé e sua confiança nele vai aumentar gradualmente. E quanto mais você aprender, mais vontade você vai ter em buscar a presença de Deus e mais sabedoria divina você vai aprender. A intimidade com Deus revela uma coisa espetacular na minha e na sua vida. Revela o tamanho que Deus tem em cada um de nós. Quero terminar contando uma historinha simples e bem conhecida no meio cristão. No seu dia de folga, um pai levou sua esposa e o seu filho de 4 ou 5 anos para passear num parque. A criança estava aproveitando aquele momento com muita alegria. Quando se aquietaram um pouco, do nada, sem motivo algum, o menino olhou para o seu pai e perguntou: "Papai, qual é o tamanho de Deus?" O pai olhou para a mãe como se pedisse socorro e ela devolveu o olhar e deu de ombros como se dissesse: "Ele perguntou para você, se vira." Então o pai olhou ao redor e quando olhou para o céu, ele viu um avião que tinha decolado do aeroporto que ficava não muito longe dali. Então ele disse ao filho: "Filhinho, está vendo aquele avião que está subindo lá?" E o menino respondeu: "Estou vendo sim, papai." E o pai então falou: "Deus é do tamanho daquele avião." E a mulher arregalou os olhos. O menino, usando os 2 dedinhos, o polegar e o indicador, enquadrou no céu o avião e o acompanhou um tempinho. Então, voltando-se para o pai com um ar muito surpreso e meio decepcionado, decretou: "Papai, Deus é muito pequenininho." O pai sorriu e perguntou: "Você quer ir ao trabalho do papai?" E o menino respondeu eufórico que sim. O pai era piloto de aviões comerciais e estava de folga. E lembrou-se que no hangar da empresa tinha um avião em manutenção. Então, foram todos ao hangar. Quando o menino chegou, seus olhinhos brilhavam de tanta alegria. Ele corria para lá e para cá, foi para debaixo das asas, comparou a sua altura com as turbinas, viu que as rodas eram muito maiores do que ele, enfim, era puro êxtase e alegria. Quando o menino estava já cansado de tanto correr, o pai o chamou e lhe disse: "Meu filho, lembra que lá no parque você olhou para aquele avião e disse que Deus era pequenininho?" E o menino respondeu que sim. E o pai continuou: "Aquele avião que você viu era menor do que esse que você está vendo aqui." E o menino, muito inteligente e esperto, entendeu o que o seu pai estava dizendo e falou com muita convicção e satisfação incontida: "Papai, então Deus é enorme." O pai se ajoelhou diante do seu filho e lhe disse: "Você está certo, meu filho. Papai quis te ensinar uma coisa que você não deve esquecer jamais, mesmo quando você ficar um adulto como o papai." E concluiu: "Não se esqueça de que o tamanho de Deus
sempre vai ser medido pela distância que você está dele. Se você andar longe de Deus, ele vai ser bem pequenininho, parecendo até não existir. Mas se você andar pertinho dele, ele será enorme na sua vida, um tamanho tão grande que você não conseguirá imaginar. É isso. É pela intimidade com Deus que podemos saber com toda a convicção qual o tamanho que Deus tem nas nossas vidas. Sem intimidade, Deus pequenininho e inoperante. Com intimidade, Deus enorme com toda a sua glória, poder e amor à sua disposição. Qual o tamanho de Deus na sua vida? Como é a sua intimidade com Deus? Pense nisso. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, há muito mais sobre esse e outros temas. Veja lá. Se puder, compre. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, compartilhe o vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. No próximo estudo, vamos tratar de santidade e santificação. Continue conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até lá, um grande abraço.